Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber meu querido Renan Botelho. Demorou, hein, Renan? Mas Demoramos, conseguiu. mas vai valer a pena. Eu vou Ó. te contar várias histórias que você tem incluída nela. Meu Deus, aqui, ó. Obrigado pelo presente, Fernanda. Eu vou botar água para você levar uma lembrancinha do nosso canal. Olha, com foto, gente, que legal. Isso aí. A água, como todo mundo. Essa foi surpresa, eu não sabia que tinha foto. É verdade. Amei, Foto. obrigado, Que viu? bom. Renan, fala um pouco da sua formação. Então, primeiro, antes de falar da formação, Então quero te vai. contar, quero falar de você. Meu Deus, lá vem. Não, o que que acontece? Você não sabe, minha família inteira é de jogadores de vôlei. É? É. Quem é? Tem alguém conhecido? Mas ela é da várzea da Itapecerica, tá? Não, da Da Sarapieira. Não, é tudo da roça. Lá na roça, Entendi. desde sempre, meus avós, bisavós, tio, avô, todo mundo, família inteira jogava vôlei. Que Só que era no legal. terreiro de café Tudo e bem. todo mundo, todo final de semana, aquela loucura. E quando não tinha gente pra encher, colocava as crianças. Na época eu era criança. É. E aí depois eu vim crescendo, minha vida inteira jogando vôlei. E a minha mãe era levantadora. Que E a gente chamava legal. ela de Fernanda Venturini da Sarapieira. É sério. Fernanda Venturini da Sarapieira. E aí Sarapieira. eu mandei pra minha mãe Falando que você uma vinha. foto sua aqui, ó. Depois vamos gravar, Mandei vamos essa gravar. foto e ela mandou esse recado pra você. Então vem. Nossa, que legal, sou fã dela. Manda um beijão pra Hortência. Ô mãe, essa não é Hortência não, essa é a Fernanda Venturini, jogadora de vôlei, Hortência é jogadora de basquete, tá doida? Ai, meu Deus. Enganei. Gente, assim, eu falei, mãe, não é Hortência, é Fernanda Venturini. Eu falei assim, gente, eu vou ter que mostrar isso pra Fernanda. Porque assim, a gente chamava ela de Fernanda Venturini da Sarapieira. E ela era levantadora. E aí minha vida inteira, olha só, a gente era tão fã de vôlei, família inteira, porque o meu nome é Renan, por causa do Renan, jogador de vôlei. Imaginei. E você pode ver. Acabou Renan, ninguém coloca nome de Renan mais. Os Renans são só de 5 anos pra cima ou pra baixo da minha idade. É verdade. E você pergunta pra todo mundo, por que seu nome chama Renan? Por causa do jogador. Por causa do jogador, porque minha mãe achava ele lindo e tal, blá blá blá. Não existe Renan mais. Nem antes desse Renan e nem depois desse Renan. Então, assim, o vôlei tá até no meu nome, entendeu, Fernanda? Legal, muito legal. Manda um beijão pra sua mãe, gente. Mando, mas ela já... É nova, né? Se você tem 34 anos, ela é nova. Ela tem 60. Aí, tá bem, tá bem. Ótima, tá ótima. Que fofa. Tá ótima. Então, fala então. Aí você fez medicina. Sim, aí eu fiz medicina e depois eu ia virar oftalmologista. Tava tudo certo pra eu ser oftalmo. E aí num churrasco de pré-formatura, sabe? Eu tava pra formar. Uma prima minha, Andréia, falou assim, Renan, o que você vai fazer? Vou fazer oftalmo, Andréia. Ela, oftalmo, que cafona. Não é, gente, é chiquérrimo. Oftalmo é chiquérrimo, tá? É chiquérrimo. Mas ela falou, que cafona, não combina com você. E na época eu sempre cuidava da alimentação, malhado e tal, aquela coisa toda. Ela falou, vai pra nutrologia. Fernanda, não sabia o que era nutrologia. Porque na faculdade de medicina não existe até hoje. Não existe. Isso há 11 anos atrás. Não existe até hoje, sabe? Daí eu falei, deixa eu ver o que é esse negócio de nutrologia. Daí eu fui pesquisar e falei, nossa, mas acho que é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Né? Não que a nutrologia seja isso, mas na época quando eu fui pesquisar apareceu lá. É a nutrição com endócrino dentro de um só. Eu falei assim, gostei disso. Só que vai muito mais além, né? E aí dentro da nutrologia, eu conheci um colega lá que ele falou assim, Renan, eu não venho nesse curso aqui de nutrologia não. Eu só ia pra assinar. Eu falei, cara, qual que é o sentido de você fazer isso? Ele falou, não, porque tem um outro curso que me dá um conhecimento absurdo, que era o curso de prática ortomolecular, e na época também com o Dr. Lai Ribeiro ele fazia. Perfeito. E aí eu fui para prática ortomolecular e eu consegui uma vaga na turma do Lai Ribeiro, e aí depois disso eu fui para medicina integrativa, aí já fiz biorressonância, pós ia falar da biorressonância, aí depois eu fui para nutrição, falei assim, agora eu preciso de uma carga melhor de nutrição. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de nutrição funcional, pós-graduações de 2 anos de nutrição funcional, 2 anos de nutrição esportiva, nutrição estética, para chegar aqui e juntar todo esse pacote
numa medicina integrativa, medicina chinesa, para a gente fazer esse trabalho de uma forma integrativa de verdade. Perfeito. Porque a medicina integrativa É você isso. pega todas as medicinas Junta. e não exclui a medicina da medicação, do remédio, Lógico. porque talvez você Alguma, precise, é, alguma coisa talvez você precisa. precise. E a gente junta tudo, e aí chegamos aqui. Hoje a gente ajuda, graças a Deus, milhares de mulheres a Que transformarem as vidas bom, delas. muito bom. Para começar a nossa conversa, eu vou usar de uma temática importante, mas uma pergunta parece batida numa sociedade contemporânea. Existe perca de peso rápido? Qual é o vilão quando as pessoas procuram queimar etapas? Vamos lá, gente. Existe perda de peso rápida, só que qual que é o grande vilão, né? O grande vilão começa pela comparação em rede social. Porque você tá lá, um pouquinho acima do peso, a mulher principalmente, né? É, A mulher se compara mais. A mulher um pouquinho acima do peso. A hora que ela vê a amiga postando foto de biquíni, essa comparação é destruidora e ela quer o emagrecimento a qualquer custo. perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o emagrecimento a qualquer custo. E qual que é o custo, né? Medicação. Aí você quer cortar carboidrato por conta própria, você quer passar a comer muito pouco, quer comer muito pouco e se matar em atividade física, só que é sustentável isso? Verdade. Então a gente tem que Quando pensar volta, sobre ser sustentável, porque quando a gente fala de medicação, aí temos vários, né? Quem tá na moda hoje é o Ozempic, aí tem o Mounjaro, aí tem o Wegovy, teve os antigos, né? Saxenda, Victoza, Sibutramina, Femproporex, Anfepramona, e principalmente em cidades menores, eu sei porque isso acontecia na minha cidade, eu sou de Lavras, Minas é? Gerais, e, e lá sempre tinha um farmacêutico que vendia o produto sem prescrição médica. Então as pessoas, na tentativa de atingir um corpo por conta da comparação e por conta do medo da não aceitação, porque se você não está no padrão, você não é aceita, e isso fere muito as mulheres, principalmente, você comete algumas loucuras. E essas loucuras, você acaba complicando a sua saúde, você acaba ferrando a sua saúde. Você vai criar uma pressão alta. Depois, o reganho de peso, saiu um estudo agora do Ozempic. Mais de 92% das pessoas que utilizam têm reganho de peso. Gente, você vai gastar R$ 1.000 com um produto Caríssimo. por mês. E aí o produto vai te fazer ter o reganho de peso depois, sabe? Então aí veio bariátrica, aí vem balão, e aí vem inúmeras estratégias que todas dão na mesma conversa, sabe? Acabou de sair aqui, eu tava vendo uma notícia que o André Marques deu uma entrevista e ele falando assim, olha, fiz bariátrica 10 anos atrás, agora eu tive reganho de peso. E a gente sabe isso hoje, que a bariátrica também vai fazer você ter o reganho de peso. Porque as pessoas querem a solução imediata por conta da Tudo, comparação hoje é tudo. a qualquer Mídia preço. social hoje é ruim por causa disso, da comparação. Exatamente. E aí você posta, você tá lá confiante com seu corpo, você tá ali, tem uma gordurinha aqui, uma barriguinha, você tá confiante, tá feliz. Você posta uma foto com sua família. E Aí tem pessoas que vem, te criticam, critica, sabe? é um E a absurdo. crítica é destrutiva. Verdade. Hoje, os consultórios de psicologia, Estão a, princi- cheios. a principal queixa é por conta do corpo. Então, essas medidas extremas por conta do emagrecimento rápido vai fazer com que essa pessoa tenha esse emagrecimento no primeiro momento. Legal, tô linda, tô Tudo feliz. bem, vou casar, né? Eu preciso emagrecer, tudo bem. Usar É, para certos momentos, ok, mas não dá para não sustenta, né? não sustenta. Só que é a questão? Tem que mudar a mentalidade. Então não é só usar o remédio. Dá pra você ter um emagrecimento rápido, saudável. Mas aí se você Tem que corrigir. mudar a vida, né? Tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar o que eu mudei a minha vida, não é só uma dietazinha de uma semana para perder quilos, né? Exatamente. É tudo. O que é o problema? Esses remédios, ô, Fernanda, eles não tratam a causa raiz dessa pessoa estar acima do peso. Gente, ninguém está acima do peso só por conta da Da alimentação. E exatamente. não é porque, sou sedentário e não faço atividade física. Você vive no efeito sanfona, você vai ter uma resistência insulínica, você vai ter Verdade. um sono que não funciona, tem um intestino que não funciona, tá toda inflamada, toda intoxicada, tem gordura no fígado. Então, você começa a criar toda uma síndrome metabólica com esses problemas hormonais e você acha que vai resolver tudo isso, essas pessoas acham que vão resolver tudo isso com um Ozempic, entendeu? Verdade. Com uma sibutramina. E não vão. Então, a base para o emagrecimento rápido, dá para você emagrecer rápido. Por exemplo, nas minhas redes sociais eu falo assim, é possível você emagrecer até 20 quilos em 45 dias de forma natural. Natural. Sem é. remédio. Mas tem que cuidar da base primeiro. Mudar a mente, porque esse depois que emagrece, que é muito difícil para muitas mulheres, a Verdade. manutenção. Exatamente. Doutor, por que nenhum endocrinologista gosta de suplementar T3? Quais seriam os contras e os prós, caso exista? Primeiro, não gosta porque não sabe prescrever. Vamos lá, vamos entender isso. Na faculdade de medicina, quando a
Quando a gente introduz sobre o T3, é bom a gente explicar um pouquinho, tá, Fernando? Uhum. O que é o T3? A tireoide é um órgão, né, que fica aqui, que ela tem 2 hormônios principais, o T4 e o T3. O T4 regula aquele exame que a gente faz, que é o TSH. O exame de TSH de tireoide, gente, ele é produzido pelo cérebro. O TSH é produzido pelo cérebro. Aí você toma o T4, que é o Puran, Levoide, Synthroid, Eutirox, Levotiroxina, e o T4 chega no cérebro, o cérebro fala assim, opa, chegou o T4, então o TSH cai. Só que o T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo. Então, energia, disposição, qualidade de unha, cabelo, pele, metabolismo, emagrecimento, vitalidade. É o T3 que vai fazer. O T3 é tão importante que todas as células do nosso corpo têm um receptor pro T3. 100% das células do nosso corpo tem receptor T3. Perfeito. E aí, o que acontece? Na faculdade de medicina, a gente aprende que esse remédio de tireoide, que as pessoas tomam, quem tem o hipotireoidismo ou quem retirou a tireoide, parte dele vira o T3 no corpo. E acontece isso mesmo. Só que hoje a gente sabe que no máximo 2% desse remédio de tireoide vira o T3. Uhum. Só que o seu corpo precisaria, quem tem o hipotireoidismo, Fernando, que 25% do remédio virasse o T3. Isso não acontece. Por isso que essas pessoas tomam remédio de tireoide e continuam cansada, fadigada, mal-humorada, irritada, libido sexual baixa, não dormem bem, intestino não funciona bem, pele mais seca, cabelo caindo, com todos os sintomas de tireoide. Então, essa é a importância do T3. Quando você repõe T3 numa dose calculada, melhora a energia, melhora a disposição, a mulher recupera a vida, o metabolismo volta a funcionar. Então, lá na faculdade de medicina, a gente já começa aprendendo errado. Perfeito. E aí tinha um problema lá atrás, vamos pôr na década de 80, 90, que alguns fisiculturistas utilizavam do T3 em doses altíssimas para aumentar o metabolismo para aquela fase de secar, sabe? Então começaram a criar alguns preconceitos com o T3. Mas hoje não existe isso do profissional não gostar de repor. Ele não sabe repor e tudo aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente tenta diminuir a importância daquilo. Já viu? Para tudo na vida. Verdade. Ah, não tem. Ah, mas isso aí não tem comprovação científica. Ah, Ah, mas isso aí precisa ser estudado mais. Só que é o problema. Não é o problema, é a solução. Está cheio de evidência científica. E hoje, a Sociedade de Endocrinologia, hoje no Brasil, eles utilizam um livro base, que é o Williams, de endocrinologia. E esse livro base, que é o Williams, eles utilizam, que eu fiquei sabendo, tá? Edições antigas. nossa. A edição atual, que lançou agora, só existe em inglês, já fala lá, no setor de T3, de tireoide. Se o paciente utiliza o T4 e ainda continua com sintomas, Usando faça o necessário a CT3. reposição do T3. Então, já está no livro da endocrinologia. Os endocrinologistas atualizados já estão por dentro. Perfeito. Só que a maioria não está. Entendi. Isso é triste. Às vezes eu pego uma pessoa que eu ajudo assim, a pessoa quer emagrecer, eu falei, já fiz tudo, não. Você deve ter um problema de tireoide. Eu já até sei, porque impede muito, né, problema de tireoide, o emagrecimento. É possível emagrecer 20 quilos já estando na menopausa? Poderia exemplificar alguns casos já vivenciados? Sim, nós temos hoje, ó, mulheres pós-menopausa, já são mais de 40 mil alunas. Nós já temos, que a gente tem toda a estatística, a gente tem todos os dados de todas, né? Nós temos hoje mais de 1.000 alunas pós-menopausa que conseguiram emagrecer acima de 17 quilos em 45 dias. Máximo. Aí você fala, menopausa não bloqueia emagrecimento? Esse é uma grande desculpa. Menopausa não é desculpa para não perder peso. Né? Ô, Fernando, o que acontece? A mulher entra na menopausa, cai os hormônios, ok, o metabolismo bem. cai um pouco. Só que o que acontece com o metabolismo dela cai um pouco? Ela vai, come o mesmo tanto que ela comia, só que ela começa a aumentar a gordura na barriga. Porque a Isso. conformação do corpo da mulher muda na menopausa. E aí começou a aumentar a gordura na barriga, ela cria resistência insulínica. E o que é insulina? É o hormônio que sobe quando a gente come carboidrato. E aí você começa a produzir mais insulina, aumenta mais barriga, aí cria gordura no fígado, de repente você criou uma síndrome metabólica e você começa a engordar por esse problema, não pela menopausa. Verdade. Aí você culpa a menopausa. E aí o que acontece na menopausa também? O sono da mulher começa a piorar. E ela acha que a única solução é a reposição hormonal. Eu sou totalmente a favor de reposição hormonal. Só que tem muitas Também. mulheres que não querem. É. Tem muitas mulheres que não querem. Acho que dá câncer. Acha que dá câncer, tem o jeito certo de fazer. Então, quando a gente melhora, pega essa mulher, menopausa, a gente melhora sono, melhora a resistência insulínica, entra com algumas estratégias dentro da dieta para estimular o metabolismo dela, ela consegue emagrecer como qualquer mulher, por exemplo. Tem um caso de uma aluna, a Neide Lê. Ela perdeu
20 quilos em 45 dias na menopausa e ela gastava R$ 2.000 por mês de remédio, com o tanto de problema que ela tinha. Ela parou de gastar tudo com todos os remédios, por quê? Você desinflama. Então, quando a gente fala sobre inflamação, ficou meio banal, né? Todos os profissionais falando sobre, você está inflamada, você está intoxicada. Mas isso é muito real, sabe? Verdade. Porque quando você tem barriga, você tem gordura visceral, aquela gordura visceral produz uma substância que inflama seu corpo inteiro. Só que quando a gente fala em inflamação, é muito doido, porque vem na nossa cabeça, tipo, quando a gente bate o joelho, bate o dedão do pé na quina da cama, que o dedo incha, vem essa sensação, né? Vem na nossa cabeça essa imagem de uma inflamação. Só que quando a gente fala de uma inflamação do corpo todo, é diferente. É um monte de coisa sendo liberada no seu corpo, como se estivesse pegando um incêndio. Seu corpo estivesse pegando fogo. Só que seu sistema imunológico não sabe onde atacar. E é por isso, quando você desinflama, melhora fígado, melhora resistência insulínica, melhora a alimentação, seu corpo volta a funcionar. É verdade. Tudo é alimentação. Eu falo, alimentação é 90% dos problemas, né? A alimentação. Então, eu vou discordar um pouco, Não, porque 90 vamos não, falar mas assim, de pessoas que estão, mulheres acima do peso, a gente fala que metade é base hormonal metabólica. A outra isso. metade é alimentação. Perfeito. Porque, dependendo do grau de resistência insulínica, por exemplo, se a mulher tem um hipotiroidismo, ela pode fazer a melhor dieta do mundo. Tem que Se não tratar a repor T3, tireoide. não adianta. Você pode fazer a melhor dieta do mundo se você for estressada, for ansiosa, não dormir bem. Não adianta. Você vai voltar a ter compulsão e vai ter o reganho de peso de novo. Perfeito. Doutor, existe um problema real na nossa sociedade que atinge primeiro a forma como o culto ao corpo. Perfeito. Deve ser atingido como uma competição de uma mulher versus a outra. Existem vários fatores, os mais relatados são fadiga e desânimo. Como mudar essa realidade que afeta a grande maioria? Pois é, a gente volta naquela conversa da comparação, né? Você fala assim, o culto ao corpo. Você quer ser igual a alguém, porque o grande medo do ser humano é a perda. Então, você fala assim, qual é o grande medo do ser humano? Perder. Em tudo. Você está trabalhando. Qual que é o seu grande medo aqui no trabalho? Perder meu Perdeu o emprego. trabalho. Você está num relacionamento feliz. Qual que é o seu grande medo? Perder meu relacionamento. É a perda. Esse é o grande medo do ser humano. Então, esse culto ao corpo perfeito, você tem medo de perder a aceitação. Você tem medo de se perder, porque a mulher se olha no espelho, ela não se reconhece mais, sabe? Sabe, Fernanda, ela se olha, vai colocar as roupas não cabem mais. E ela não se aceita mais, ela não se enxerga mais. E ela sentiu que ela perdeu. E aí, quando a gente fala sobre esse sentir que perdeu, vem ali a fadiga, vem o cansaço, vem o não dou conta mais, Desânimo. vem a frustração, ansiedade, sintomas depressivos, que podem sim ter um cunho hormonal. Né? Você que está ali na menopausa vai ter uma alteração de cortisol, um sono, uma tireoide, mas o emocional, ele domina essas mulheres. Principalmente mulheres, passaram dos 40 anos de idade, se ela se olha no espelho, ela não se sente bonita, ou ela vai colocar um vestido para ir num casamento e tá marcando a barriga, Verdade. sabe? Ela falou assim, eu não me reconheço mais, não me encontro mais. O seu público é de que faixa etária? Qual que é o que você atende mais? Vamos lá, mulheres acima dos 40 anos. Mulheres acima dos 40 Estão anos. começando a chegar na pré-menopausa, né? Na Pode ser. pré-menopausa, essa fase. Como podemos ter eficiência na redução de gordura corporal? Existem alimentos que poderiam ajudar ou auxiliar na suplementação? Isso é uma coisa que todas querem, né? Me passa um alimento mágico que aumenta o metabolismo, que vai aumentar minha queima de gordura. Isso. Todo mundo quer isso. Existe algumas coisas que podem ajudar, mas vamos lá. A gente precisa ser científico nisso aqui também, porque a gente sabe que hoje a base principal dentro da alimentação para o emagrecimento acontecer é comer menos do que o seu corpo gasta. Isso. Então a gente precisa entender sobre o metabolismo. Então o que é o metabolismo? Quantas calorias o seu corpo está gastando no dia? Então vamos imaginar uma mulher saudável. Gasta ali 1.500 calorias por dia. Para você emagrecer, você tem que comer menos do que as 1.500 calorias. Perfeito. Só que o que é o problema? Por que muitas pessoas vão no nutricionista, faz uma dieta incrível, pode ser um nutricionista incrível, e muitas pessoas não emagrecem? Porque esquece de considerar que cada problema hormonal impacta num percentual no seu metabolismo. Por exemplo, a tireoide. Se você tem um problema de tireoide e não repõe T3, seu metabolismo pode ficar 50% abaixo. Aí você faz uma dieta ali de 1.200 calorias, mas você está gastando 800. Você vai engordar. Vai falar, a culpa é do nutricionista e tal, ou o meu metabolismo que está morto. Mas na verdade não é isso, sabe? A gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, quem dorme mal. Metabolismo, Fernanda, pode ficar até 25% abaixo.
Quem tem cortisol alterado, que é o hormônio do estresse, o metabolismo também pode ficar até 25% abaixo. Você que tem o intestino preso, seu metabolismo pode cair até uns 15%. Aí mulheres na fase pós-menopausa, o metabolismo pode cair até 35%. A gente precisa entender essa realidade da mulher para fazer um tratamento personalizado. Só que aí você fala, então vou ter que comer muito pouco porque provavelmente eu tenho todos esses problemas. Não, eu preciso otimizar. Se eu Perfeito. regulo o sono, se eu regulo esse problema, seu metabolismo sobe. Então a regra pra gente emagrecer é comer menos seu corpo tá gastando. É a primeira. Mas existem alimentos? Gente, vamos lá. Quais alimentos seu corpo vai gastar mais energia para digerir? Proteína e gordura. Só que você não pode comer muita gordura porque a gordura tem caloria, porque a caloria Isso. também importa. Uhum. Então, segredo que eu falo, gente, quer emagrecer? Carboidrato complexo, batata doce, mandioca, inhame, né? Cereais, porque a digestão vai ser mais lenta, vai te dar mais saciedade e não vai dar pico de insulina. E você ter proteína em todas as refeições, porque a proteína tem a digestão mais lenta também. Tá. Aí tem muita gente que fala assim, Renan, mas eu não acho esses alimentos aqui. Ah, claro que acha, mas vamos supor que não acha, ou não consigo comer. Existem técnicas. Você pode fazer ali uma chia com linhaça, com um copo de água, uns 15 minutos antes de uma refeição com carboidrato ruim, que também vai fazer um efeito parecido. Você pode usar o psyllium. Eu uso psyllium nas minhas coisas. Pode usar o psyllium, né? Antes do almoço e do jantar, que são refeições um pouco mais calóricas, que vai ajudar bastante. Então existe técnica. Aí você fala, quais alimentos vão aumentar meu metabolismo? Estudos já investigaram canela, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de tudo. Não faz emagrecer. Emagrecer é perda de gordura corporal. Faz Perfeito. desinchar, tem outros benefícios, vai dar energia, né? Então tem outros benefícios. Mas perder gordura, essa é a base. Cuidar dos seus Comer hormônios, menos do que você comer menos do que gasta. pode, e água. Porque existe uma técnica de água que aumenta o metabolismo. Ah, é? Existe. Como é que é? Essa técnica da água que aumenta o metabolismo é muito legal. Você tem que beber 500 ml de água. Se você beber 500 ml de água a cada 2 horas, no período de 40 minutos mais ou menos depois que você bebe a água, esse efeito termogênico da água, você pode aumentar seu metabolismo em até 30%. Nossa, Então, se não você faz sabia. essa técnica da água, de beber, mas tem que ser 500 ml, Entendi, meio litro. já investigaram 400 ml, 350 ml. O estudo mostrou que aumenta o metabolismo 500 ml. Então, se a cada 2 horas você beber 500 ml de água, é uma técnica muito simples e de graça para a pessoa aumentar o Perfeito. metabolismo junto com uma alimentação saudável. Muito bom. Doutor, complete a historinha. Era uma vez Mariazinha. Ela tomava Puran, T4, Levoide, às vezes Sintroide, mas não perdia peso. Ela tinha queda de cabelo, unhas fracas, metabolismo lento. A única coisa que ganhava era peso. Ela não conseguia perder peso. Logo constatou-se que... Logo constatou-se que ela confiou no profissional errado. Eu falo isso Exatamente. porque essas mulheres buscam ajuda. Essas pessoas buscam ajuda. Elas Só que trocam de profissional, elas trocam de profissional. E eles olham números de papel de laboratório, sabe, Fernanda? E falam assim, tá tudo bem com você. Seu TSH tá regulado, sua insulina tá dentro do normal, normal. é. Só que o normal de alguns laboratórios é até 20, É 25 verdade. insulina. E para emagrecimento, a insulina tem que ser abaixo de 5 em jejum. Então os profissionais olham, elas buscam ajuda, porque às vezes a gente acha que a culpa é do paciente. Você não tá buscando ajuda, mas ela busca. Só que o profissional fala, não precisa de T3. Nem sabe como repor T3, nem sabe como calcular essa reposição. Então, a culpa não é dessa mulher. Ela não desejou ter problema de tireoide. E a gente tem que ter uma empatia com essas mulheres, porque elas buscam muito ajuda, sabe, Fernanda? Eu vejo alguns profissionais na internet com uma comunicação violenta, sabe? Que você é gorda por isso, que não sei o quê, que absurdo, você que tá comendo escondido. É porque quando essas mulheres chegam lá no nutricionista ou no médico e ele vê que não teve resultado, esses profissionais falam para ela. A culpa é sua que delas, você está comendo escondido. Ou talvez você está comendo errado. Porque ele não tem coragem de admitir, de falar assim, olha, eu acho que eu não sei tratar seu caso. Eu acho que você precisa de uma outra opinião. Porque o médico é muito orgulhoso. Né? Eu acho que todo mundo é. Mas o médico tem esse orgulho que a gente aprende na faculdade. Verdade. Né? Que a gente aprende isso na faculdade. Que é muito triste e a gente tem que mudar, né? Aquele estrelismo, né? Vaidade. Aquela vaidade. Então, elas buscam ajuda. E eles culpam elas. E elas acreditam, porque é um profissional falando. Imagina, você vai lá, faz tudo perfeito, você chega no médico que você confia, e fala assim, olha, Fernanda, você tá fazendo tudo errado, você tá ferrando com sua vida. Você vai sentir a pior pessoa do mundo. Você fala assim, por que eu tô errando?
E esses profissionais atacam essas pessoas que já são sensibilizadas, que se sentem feias, que não têm Verdade, vontade não tem não autoestima. tem autoestima, não tem vontade de namorar de luz acesa, não tem coragem de namorar de luz acesa, sabe? Não vai pra uma praia, não coloca um short. A gente tem que ter uma Verdade. sensibilidade com essas mulheres, Perfeito. sabe? Muito bom. Doutor, outra coisa super importante do seu Insta é que a gente não pode deixar de falar, o chazinho para abandonar de vez o omeprazol, para o pessoal que tem gastrite, refluxo e má digestão. Com certeza, gente. Primeiro, a gente tem que pensar sobre gastrite. Qual a principal causa? Quando vem na nossa cabeça, vem excesso de acidez. Isso. Ah, então tô com muita acidez, vou ter que tomar alguma coisa para acabar com essa acidez. Só que hoje a gente sabe que a maioria das gastrites, queimação, é por falta de acidez. Ó, O que a gente tem que entender? O estômago, ele aguenta acidez. Ele aguenta acidez. Se você colocar a sua mão, já teve um caso, né, de uma médica legista, morreu a pessoa, foi lá fazer e ela enfiou, colocou a mão dentro do estômago para ver se tinha alguma coisa na pessoa que tinha falecido. E quando a pessoa falece, né, tá ali o corpo, acontece um período que toda contração de tudo no corpo da pessoa. é? E a mão desse legista ficou presa no estômago. Presa. Corroeu. Isso é real, tá? O ácido do estômago que estava ali corroeu toda a mão até tirar, não conseguiu tirar, porque ele estava sozinho. Até tirar, não conseguia tirar, corroeu a mão. Então, para você entender, Mentira, que isso é real, essa história é loucura real. Olha a acidez que tem de no... uma substância que o estômago suporta. Sabe? Então você acha, é um tomate que. Não, é pela falta de acidez. Porque a acidez protege o estômago. Quando você está com falta de acidez e entra algum alimento ali adstringente, com sal, com qualquer coisa, vai causar essa irritação. Vai causar essa irritação. Se a gente entende esse princípio básico, a gente já fala assim, peraí, o omeprazol é para tirar a acidez. Então vamos entrar com coisas que... ácido clorídrico, né? Exatamente. Então vamos entrar com coisas que regulam a acidez. Primeiro, o que vai regular a acidez? O HCl-betaína, que é cloridrato de betaína, e principalmente o chá de espinheira santa. Gente, chá de espinheira santa. Espinheira santa eu tomo. Espinheira santa. Eu não acreditava em chá. Não? Não. Eu tinha formado, eu já fazia nutrologia, eu estava começando a fazer prática ortomolecular. E eu tinha visto chá de espinheira santa, substitui o omeprazol. Falei, que palhaçada. Eu não acreditava ainda, sabe? Isso há 10 anos atrás. Não acreditava ainda. E aí eu comecei a tomar omeprazol, tomei 3 dias. Eu falei assim, tô ótimo. Quando eu parei, deu no segundo dia, aquilo dá um efeito rebote que parecia... Eu lembro que eu falei pra minha mãe, falei, nossa mãe, tô igual um vulcão, sabe? Terrível. Eu falei assim, eu vou acreditar nesse chá de espinheira santa, deixa eu testar. Vou experimentar. Fernanda, 2 dias. 2 dias, acabou, e eu nunca mais tive. Eu tomei por 15 dias, nunca mais tive. Então, quem tem gastrite, queimação, não pode retirar o omeprazol, pantoprazol. Claro, tem pessoas que têm úlcera, tem pessoas que têm esôfago de Barrett, que são outros tipos de lesões que esse tipo de medicação vai trazer algum benefício, tá? A gente não pode excluir para todas as causas. Mas sabe para quem tem gastrite, queimação, má digestão? Não, pelo amor de Deus. Refluxo. Hoje a gente sabe, quem usa omeprazol por muito tempo aumenta a chance de câncer gástrico. Você está tomando uma coisa para proteger seu estômago que causa câncer gástrico. Então, chá de espinheira santa, gente. Chá de espinheira santa. Maravilhoso. É fantástico. Doutor, vitamina B6, B9, B12, vejo poucas pessoas que têm problemas com sono, tratando realmente com essas vitaminas. Quais são suas importâncias no mundo da insônia? Olha que legal isso, Fernanda, porque quando a gente fala de insônia, a gente pensa em primeiro, vou tomar chá, vou tomar uma melatonina, vamos tomar o tal do magnésio treonato, eu falo muito do magnésio treonato, que é fantástico, magnésio inositol, vamos tomar isso, e a pessoa fala assim, mas o meu sono não melhora. Só que a gente esquece de uma coisa, para o sono acontecer, a gente precisa de alguns neurotransmissores que são produzidos para a gente ter saúde, para você ter bom humor, para você ter energia, para você ter felicidade e para o sono acontecer. Então, B6, B9, B12 vão participar na produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, da dopamina, que é o hormônio do prazer, e da melatonina. Então a gente precisa fornecer base para que seu corpo funcione. Senão a gente, mesmo com componentes naturais, a gente continua nessa medicina que remedia, sabe? Porque falar de melatonina ficou algo muito banal. Todo mundo, tá com sono ruim?
Toma melatonina. É, Não dorme, não é gente. só Não melatonina. dorme. Toma melatonina pra você, gente. Não vai dormir se você tiver deficiência de neurotransmissor. Então, B6, B9, B12, o magnésio, a vitamina D, vai ajudar nessa produção de base para você sustentar um sono. Perfeito. Mulheres após os 40 anos têm mais dificuldade de emagrecer. O que acontece com o metabolismo delas? Depois dos 40 anos, a mulher começa a entrar naquela fase pré-menopausa. Na fase pré-menopausa, já começa a ter algumas alterações hormonais. E o metabolismo pode cair uns 20% nessa fase. E aí você. Isso é muito legal. Tem estudo que mostra que essas mulheres pós 40 anos começam a entrar. Desenvolver tipo uma crise dos 40, sabe? Nossa, entrei nos 40. A hora que passa dos 45, nossa, tô 50 quase que eu acho que é chegando isso. nos 50. E aí começa a ter uma ansiedade associada, né? Começa a ter sintomas depressivos por conta dessa fase pré-menopausa. E que a mulher, ela não sabe lidar direito, porque não é nem menopausa, você não tá nem na produção máxima dos seus hormônios, você tá no meio do caminho, então tem dia que você tá ótima, tem dia que você tá péssima, tem dia que você tá maravilhosa, tem dia que você acorda e acha que a pele tá horrível, sabe? Muda de um dia pro outro. E aí é aquela loucura que você tem que saber lidar com você mesmo e você fala assim, não consigo. Então você desconta o quê? Nesse vazio que às vezes falta, você vai descontando uma comida. Aí começa a engordar e o seu metabolismo já tá mais lento. Então essas mulheres, elas começam a ter um pouco mais de dificuldade de emagrecer, porque elas têm que lidar com todas essas situações, sabe? E principalmente, né? Estão numa vida dos filhos ali que já estão maiores, ela tem a vida profissional dela, muitas têm que cuidar da casa, têm que cuidar do marido. Então, a mulher é multitarefas. Verdade. Então, não existe uma causa só. Mas a gente sabe, mulheres após os 40 começam a ter mais ganho de peso. E todos esses fatores somam para isso. Então, como que a gente cuida disso? Estabilizando o humor e o emocional de forma natural, entregando algo que ela consiga fazer. Porque não adianta eu falar pra você, você tá péssima, você tá triste, você tá mal, você tá deprimida, então vamos cortar totalmente seu carboidrato. Você vai comer só proteína e folha. Ela não dá conta. Ela não vai dar conta. Verdade. Então não tem que ter medo do carboidrato bom. A gente tem que saber colocar uma alimentação legal pra essa mulher, pra ela ter o resultado e corrigir aqueles hormônios que a gente falou, porque senão não adianta. Você tem homens que te procuram? Vamos lá, consultório, né? Eu atendia consultório até dezembro. Então meu consultório era meio a meio, homem e mulher. Tá. E lá no começo, Fernanda, quando eu comecei a trabalhar com programas online, né, de emagrecimento, os primeiras 3 turmas eram homem e mulher. Era um programa para homem e para mulher. Porque eu tinha um medo, né? Eu falei assim, como que eu vou queimar 50% de Do um meu possível público, público, sabe? Era um medo que eu tinha. E aí eu fiz 3 turmas, homem e mulher. Foi um fracasso. Um fracasso. As mulheres faziam, os homens não faziam. Entrava homem, metade da turma era Entendi, homem, mas não eles não cumpria. faziam, não cumpriam, não tinham compromisso. E as mulheres se sentiam acanhadas de falar intimidades ali no grupo, sabe? Porque Entendi. tinha homens Perfeito. vendo ali. E aquilo foi um baque pra mim, porque isso há 4 anos atrás, eu falei, o digital não é pra mim. Imagina. Não, mas foi isso real. Eu já tinha um consultório lotado com fila de espera de 6 meses na época. Eu falei, o digital não é pra mim. E aí eu e os meus sócios, continuam sendo meus sócios até hoje, né, que é a Aline e o Rafael, a gente falou assim, vamos dar um tempo. E aí a gente deu um tempo, deu 6 meses. Eles são médicos também? Não, eles são engenheiros Entendi, enfim, amigos. eu sou padrinho de casamento deles, eles são Entendi, casados, e o entendi. Rafael a gente estudou junto desde sempre, né? Entendi. Na escola, o vô dele era o diretor. E ele tinha uma caminhonetinha vermelha, uma correia, a gente vinha escondido atrás, ele me levava em casa, andava no centro inteiro, a gente ia abaixado. E a gente nunca imaginou que a gente ia ser sócio, sabe? Que a gente ia construir tanta coisa junto. Isso Legal. é lindo, assim. E eu falo que nada é por acaso. Porque eu falei pra Aline e Rafael quando a gente resolveu dar essa pausa, porque os homens não faziam, as mulheres não se sentiam confortáveis, eu sabia que eu ia voltar a fazer. Por quê? Porque foi tudo muito do destino, assim. Um dia no consultório, um paciente homem, ele virou pra mim, o Plínio, ele virou pra mim e falou assim, por que você não leva seu emagrecimento pro digital? Você já ouviu falar de fórmula de lançamento? Naquele ego de médico, né, de falar que não, nunca ouvi. Eu falei assim, acho que já. Então você tem que ouvir tal do Érico Rocha e tal, blá blá blá. Ok, Fernanda, eu cheguei em casa,
tinha um livro em cima da mesa de casa, um livro da capa alaranjada. Autor, Érico Rocha. É mesmo? Eu comprei com a da capa. Era um livro de marketing digital, sabe? Entendi. Quem é Érico? A hora que eu vi, eu falei assim, é um sinal isso aqui. Eu sou muito ligado, É, sabe? eu também sou assim. Eu sou muito ligado, né, minha energia e tal, eu gosto muito dessas coisas. Daí eu vinha para São Paulo todo final de semana, porque eu fazia curso e comecei a atender em São Paulo também. E eu voltando de São Paulo, nessa semana mesmo, voltando, o Rafael me liga. Ô Renan, você já ouviu falar de fórmula de lançamento? Fernanda, foi tipo quarta-feira que o Plínio falou, isso era domingo, eu voltando para Lavras. Entendi. Eu falei assim, Rafael, eu não sei o que é, mas eu tô dentro, bora. Ele falou assim, como assim? Falei, cara, eu tô dirigindo, depois eu te conto. E aí a gente começou, deu essa parada, e aí veio um insight um dia, depois dessa pausa que a gente deu, achei que o digital não era pra mim, veio um insight. Eu falei assim, eu fui abrir um post meu, e um monte de mulher, uma lá falou das ansiedades, das dores delas, e aí veio um monte de mulher comentando, abrindo o coração ali. Eu falei, cara, a gente precisa focar só em mulher. Eu mandei Entendi. pra ele, aí eu ia mandar mensagem pra eles me mandaram. Falou, Renan, a gente tá no evento aqui, vamos voltar, o que você acha de a gente focar só em mulher? Eu falei, cara, tá muito conectado. E aí a gente focou em mulher, e aí explodiu, sabe, Fernanda? Explodiu. Entendi. Hoje a gente já tem mais de 40 mil alunos, a gente conseguiu desenvolver um acompanhamento muito diferente. Eu falo diferente por quê? Porque programa de dieta e de mentalidade tem 1 milhão na É internet. verdade. Mas ali dentro do meu programa, que é o PF, né, 360, que é o programa de emagrecimento feminino, eu olho os exames, eu faço o tratamento individualizado de cada uma, Isso sabe? A aí, gente olhar exame é tem, tudo, né? tem esse acompanhamento dos sintomas. Porque quando eu falo para você sobre base hormonal metabólica, não adianta eu chegar na internet e falar assim, olha, eu vendo dieta para você. Não é isso que vai Verdade. construir o emagrecimento Entendi. definitivo, sabe? Que E aí essa legal. foi a história que a gente construiu e a gente está aí há 4 anos e graças a Deus, né, só Super crescendo e feliz. principalmente, né, no começo a gente começa pelo dinheiro, né? Acho que grande parte das coisas. É. Hoje, graças a Deus, a gente não faz mais por isso. A gente Aham. faz pela transformação. É, pela vontade de ajudar, né? Pela transformação. Quando você vê o marido de uma mulher, de uma aluna, e fala pra mim, falou, Renan, recuperei minha esposa. Cara, isso não tem É preço pra gente, verdade, deve sabe? ter Isso muito. faz parte do nosso Porque a propósito. mulher, depois que ela entra na menopausa, vem o desânimo, aí os filhos saem de casa, é ninho vazio, né? É muito isso. Então, É, eu acho que o homem sente muito isso, né? sente muito isso. É, E daí você vê todas essas vidas transformadas, sabe? A gente fala assim, o que que a gente vai fazer além para elas? Porque a gente quer sempre entregar mais, quer sempre fazer mais. E o digital, ele promove isso. Aí você fala, Renan, a primeira pergunta que você fez, você não atende mais em consultório? É sempre um chamado de Deus, sabe? Onde você mais ajuda é onde você vai tem ter que que estar, estar. é E o verdade. consultório, eu fui diminuindo, porque eu tive um apego do meu consultório, sabe, Fernanda? Eu falei, meu Deus do céu, porque lá em Lavras eu atendia pacientes de 60 cidades. Um Meu raio de 60, o povo Deus. vinha de ônibus, sabe, pra atender. Falei, como que eu vou me desligar disso? Aí um dia eu ouvi essa frase, não é minha não, tá? Eu Tá. ouvi alguém na internet falando, falou assim, onde você ajuda mais é onde está o seu chamado. E aquilo me despertou. Eu tava nessa loucura de São Paulo, eu tava Lavras. pensando, eu falei, eu preciso mudar pra São Paulo. 8 anos pegando estrada todos os finais de semana. Nossa. Todos. Quantas horas é Lavras Dá daqui? sem nenhum acidente, o que era raro, dá 4 horas e meia. Só que às vezes eu Ana pegava. Paula não é de Lavras? Ana Paula de Lavras, É, sim, Ana Paula de Lavras. eu Nossa, lembro dela. Ana Paula de Lavras. Pra gente, Ana Paula do vôlei. Era, Nossa, era o máximo, Ana Paula. eu Meu Deus do lembro. céu. E era próxima nossa lá, assim, sabe? Não, eu Entendi. era criança, né? Então, enfim. Mas a- aí então eu vindo em novembro pra São Paulo, no carro, no trânsito, na Marginal Tietê, e eu pensando nisso, eu falei assim, eu preciso mudar pra São para Paulo. São Paulo, eu preciso dar um basta no consultório e criar coragem Os para teus isso. sócios são de lá ou são daqui? De lá? Não, eles moram em Campinas, Ah, tá. mas a gente É não mais precisa estar junto. A perto. gente não precisa, É, mas a gente não precisa estar junto. Não, a gente gosta de estar junto, mas a gente, pelo que a gente entendi. faz, a gente não precisa. E eu pensando nisso, na Marginal Tietê, um caminhão
me fechou e destruiu meu carro inteiro, no trânsito de Mentira. sexta-feira. Na hora que eu tava pensando nisso, exatamente na hora, eu falei assim, nossa, eu não É um posso pegar esse chamado. trânsito mais. Destruiu meu carro inteiro. Assim, detonou o caminhão, ele não me viu, ele veio e me Entendi. fechou. Tempo de morrer mesmo, Sorte que sabe? você não teve nada. Não, tive nada. Aí quando eu abri a porta, no meio da marginal, pensa sexta-feira, 5 da tarde, parado. Eu parei, aí o cara veio todo estressado. Eu falei assim, amigo, Relaxa. relaxa, tá tudo certo. Ele olhou meu carro era novo, sabe? Meu carro era Ai. novo. Ele olhou, cara, seu carro, não vou pagar. Eu falei, cara, tá tudo certo. Vamos fazer ali, eu faço o boletim de ocorrência. Aí a gente foi, ele não sabia fazer o boletim de ocorrência dele. Eu falei, daqui que eu faço pra você. Eu peguei do celular dele, fiz pra ele. Entendi o recado. E eu andei com aquele carro destruído. Ele tava andando, meu carro, graças a Deus. Andei com aquele carro destruído um tempo. E o povo, cara, você não vai arrumar? Eu falei assim, não, eu vou arrumar. Mas eu vou mudar pra Mas cá. eu preciso mudar primeiro. Naquele dia eu mandei uma mensagem pra Vivi. Falei, tia Vivi, cancela todos os pacientes. Tinha pacientes pra 6 meses. Nossa. E aí tudo aconteceu. Eu mudei pra cá. Já morava aqui praticamente. Mudei pra cá e meu foco 100% online. Nas mulheres. Ai, que legal. Renan, por que que quando a mulher está fora do peso, ela tem mais retenção de líquido? Quando a gente fala sobre retenção de líquido, né, Fernanda, as mulheres acham que é um problema feminino. Ah, eu tenho retenção de líquido. Ah, é por conta da menopausa de novo, né? A gente fala, a mulher culpa a menopausa demais. Mas não, a gente tem que entender. A gente tem que pensar, por exemplo, você pega um suco de limão. Se o suco de limão tá muito azedo, o que você faz? Você coloca mais água. Você dilui. E o nosso corpo tem esse mecanismo de diluição. Se você está com muita toxina, se você está muito inflamada, o seu corpo libera líquido para diluir essa toxina. Então, a principal causa hoje, principalmente mulheres, acorda com o rosto mais inchado, ou vive com o corpo inchado, tem as pernas inchadas, excesso de toxina. Por exemplo, tem até um filme do Will Smith, que é o conselheiro amoroso, ele vai lá e come um camarão com a menina e a cara estoura, né? Gigante. Por quê? A toxina, que ele tem uma alergia, liberou líquido para diluir essa toxina. Perfeito. É um mecanismo de diluição. Então, se você está inchada, vive com retenção de líquido, porque você está intoxicada e inflamada. Então, a gente precisa passar por um processo de te desintoxicar, te desinflamar. Claro, se você está acima do peso, você vai ficar com as pernas inchadas mesmo, porque tem que bombear esse sangue das pernas para cima, né? E às vezes não dá conta. E uma pessoa, por exemplo, que é sedentária, a pessoa muito sedentária, quem que é a bomba para mandar o sangue de volta? A panturrilha. Se a pessoa é muito sedentária, ela não tem essa bomba para bombear de volta. A gente chama a panturrilha de um segundo coração. Porque ele vai bombear esse líquido de baixo para cima. A gente precisa dessa bomba. Só que as pessoas acham que é só tomar um diurético. Aí você quer tomar um chá verde, você quer tomar um chá de hibisco, você quer tomar uma furosemida, né? Um remedinho para uma formulazinha para diminuir sua retenção de líquido, só que você não trata a causa. Então, quando a pessoa está muito inflamada, muito intoxicada, o fígado não funciona bem. Uma prova disso é pessoas que acordam muito para urinar à noite. Mulheres que acordam muito para urinar à noite, o fígado não está funcionando bem. O fígado está sobrecarregado. E o fígado, gente, é quem filtra tudo. Nosso corpo consegue lidar com uma certa quantidade de toxinas que a gente coloca dentro dele. Só que se tá demais, o fígado não consegue filtrar. E aí ele sobrecarrega, o fígado trabalha à noite. E aí nessa sobrecarga dele à noite, ele dá alguns picos de sobrecarga que faz ter uma ligação com cortisol, que é o hormônio do estresse, dá uns picozinhos de cortisol e você desperta à noite. E você vai urinar. Perfeito. Então, se você está inflamada, está intoxicada, o primeiro passo precisa de uma alimentação mais saudável. Precisa de componentes que ajudam a desinflamar, desintoxicar. Aí tem, né, pode ser coentro. Não existe planta, muita gente não gosta. Chá de coentro, não gosto de coentro na comida, você gosta? Tem gente que não gosta. Eu gosto só quando vai comer uma moqueca. Mas na moqueca, alguma coisa assim, mas mesmo assim, não, eu prefiro fazer um suco. Se você fizer um suco, no coentro, joga o coentro no suco, fica delícia. Você Perfeito. bate melancia, limão, coentro, aí você pode colocar um pedacinho de gengibre, pode colocar couve se você quiser. Água de coco. Água de coco, você faz um mega suco detox. Legal. E aí você protege o fígado, você desinflama, você desintoxica, mas tem que lembrar, não adianta tomar esse suco, ou comer coentro, ou tomar espinheira santa também ajuda a fazer detox, melão de São Caetano,
chá de melão de São Caetano, erva de São João, são poderosíssimos para fazer um detox de metais do seu corpo. E vai desinflamar Perfeito. também. Só que precisa emagrecer. Porque se Perfeito. não emagrecer não adianta, gente. Deixa eu falar, você fez lá em Ribeiro, né? E eu Sim. sei, qual que é o shot matinal que ele toma? Vamos lá. Nossa, tem o shot que ele toma, eu não vou lembrar de cabeça, É. porque E o que que você tem toma? 7 anos que eu fiz lá em Ribeiro. Uhum. 7 anos atrás. Vamos lá, shot matinal. Eu não coloco cúrcuma, porque eu tomo em cápsula, tá? Tá. Porque a cúrcuma começou a deixar meu dente amarelo. Como deixa de muitas pessoas. Isso me incomodou profundamente. Perfeito. E aí eu descobri, falei, gente, Renan, isso há 7 anos atrás, tá? Tá. Acorda, faz a cúrcuma 400 miligramas em cápsula, Tá. né? Pronto. Própolis, regra pra vida. Própolis verde, Própolis né? verde. Própolis verde, limão, uma fonte ácida, pimenta caiena, Essa pimenta que eu tenho que descobrir qual é. Qual que é? A pimenta caiena? chama pimenta caiena. Tá. Pimenta caiena. Aí você põe um pouquinho de Você pimenta. põe uma pitadinha só, tá? Tá. Não precisa ser muito, não. Tá. Pimenta caiena e canela. É o que eu gosto de fazer. E nem não tem vinagre de maçã? Pode colocar, Onde que ele usa mas eu vinagre não de gosto do maçã? gosto de vinagre de maçã. Aí eu tomo em cápsula. Entendi. Tem o vinagre de maçã em cápsula. Tem? Meu Deus. Tem cápsula, não gosto do gosto do vinagre. O que acontecia? Quando eu era criança, a gente ia viajar. Peraí, e antes do almoço, antes do jantar, ele toma um limão, um limão antes, ou não Vamos lá. tem? Aí o vinagre de maçã é melhor. Pessoas que Limão querem. com vinagre de maçã, não? Não precisa do limão. É? Não precisa. Só o vinagre de Só maçã. vinagre de maçã. Vinagre de maçã orgânico, percentual de 6%, porque É, tem tem dois tipos, 4 e tá? Tem o 6. 4 e 6. O de 6 vai ter um efeito melhor pensando em colesterol, níveis de Perfeito. glicose e Tá. até emagrecimento. E resistência insulínica Tá. e até controle de pressão, tá? Legal. Então, se você toma uma colher de sopa de vinagre de maçã com um copo de água antes do almoço, antes do jantar, melhora a digestão. Quem tem má digestão, sente que a barriga fica distendida, vai ajudar no intestino. Poderosíssimo antioxidante. E tem um estudo muito legal que mostra quem toma direitinho, faz dieta direitinho, vinagre de maçã dessa forma, pode ajudar a emagrecer até 9 quilos em 3 Nossa, meses. que legal. Até 9 quilos em 3 meses. Mas existe forma. Quando a gente fala sobre própolis existem 2 formas de tomar. O própolis verde, quando a gente fala sobre imunidade. Para imunidade, 20 gotas ao dia para adulto. Mas quando a gente fala de doença, isso eu não aprendi no Lair Ribeiro. Isso eu não aprendi em prática ortomolecular porque não foi ensinado. Uhum. Eu estava com um paciente, ele é produtor de própolis, ele é apicultor, e ele falou assim, Renan, vem os japoneses aqui no Brasil e compram quase todo o própolis verde do Brasil de melhor qualidade. E lá eles usam diferente. Eu falei, porque ele dá aula, sabe? Ele é professor universitário e ele dá aula sobre mel e própolis. Ele falou assim, quando a pessoa está com infecção lá no Japão, eles utilizam 1 gota por quilo do peso da pessoa, 2 vezes ao dia, pelo período de uns 7 dias. Só que mulher, dose máxima de 60 gotas, 2 vezes ao dia, e o homem, dose máxima de 90 gotas, 100 gotas, dependendo se o homem for muito grande, 2 vezes ao dia. E é antifúngico, antiviral, antibacteriano, anti-inflamatório. Só isso, ok. melhor. Aí escuta. Aí chegou uma paciente, logo depois dele, com um exame com uma infecção de urina. Marcela, não esqueça. Eu falei, Marcela, você topa fazer um teste? Não vou te passar o antibiótico, vou deixar a receita com você. Topa fazer um teste? Fala, topo. Aí comprou própolis verde, tem que ser na concentração de 25% do própolis verde. E ela mandou mensagem no dia seguinte, falou, Renan, minha ardência urinária acabou. Em 1 dia. Eu falei, Marcela, mantém mais. Quantos dias? Falei, Marcela, mantém mais 5. Ela fez o exame, tratou a infecção de urina dela. Olha que e aí, depois de um tempo, ela mandou mensagem e falou assim, Renan, eu tinha uma candidíase que voltava sempre. Não voltou mais até agora. Aí tá. Aí minha mãe, um dia, né, próximo da Marcela, falou, nossa, Renan, acho que eu tô com infecção de urina. Falei, mãe, vou te dar própolis. Eu comecei a virar o médico do própolis pra todo mundo. Mãe, vou te dar própolis. A minha mãe, em 2 dias, Fernanda, acabou os sintomas. Pedi pra ela fazer exame, acabou. E aumenta a imunidade também. Aumenta a imunidade. Aí tá, aconteceu comigo, eu falei assim, tá bom, infecção de urina eu sei que funciona, mas e o resto? Aí foi, era uma época perto de Réveillon. Aí fomos com o pessoal, a gente foi pra praia.
todo mundo pegou infecção de garganta. Aham. Própolis em todo mundo. Eu também. E de placa. Infecção de garganta de placa, de febre. E aí, eu não, só fiz em mim. Eu falei assim, gente, tem que ir no médico, tem que tomar antibiótico, né? Não, eu dei receita de antibiótico para alguns deles, dos amigos e tal. E eu em mim tomei o própolis. 3 dias. Não tinha mais placa, não tinha mais dor, não tinha mais nada. Mas eu mantive 7 dias, numa dose Entendi. alta. E os nossos amigos, 2 vezes a por gente tava dia. em 10, a gente tava em 12 pessoas. Quase todo mundo pegou. A maioria deles mantiveram o tratamento por 14 dias sem Antibiótico. melhora com antibiótico. Sem melhora. Sem melhora. Eu falei, esse negócio é muito poderoso, gente. Como que a gente não tá falando sobre isso? E aí eu comecei a divulgar essa forma de tratar com própolis para infecções. Que é fantástico. Os japoneses utilizam assim. E a gente não falava disso até então aqui. Entendi. E aí eu comecei a falar, Testar e... comecei a testar, e eu falei assim, peraí, eu não posso ser o louco que passa o própolis e deixa para todo mundo. Aí eu falei, vamos ver o que tem na literatura? E tá lá, na literatura utilizado dessa forma, para Entendi. infecções. É incrível. Que legal. Adorei, querido. Foi ótimo, Ah, Fernanda, muito amei, bom. viu? Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like. Pode mandar uma mensagem para ele ou para mim que a gente responde. Um beijo.